Ô mãe, o que é aquela coisa no céu? É a mão de Deus, meu filho. Se você é um menino bom, não tenha medo, pois ele só leva os pecadores. Entendi. Eu tô com medo, mas eu vou confiar na senhora. Sim, meu filho. Nosso destino está nas mãos dele. Olá, meus amigos. Hoje vamos conhecer uma criatura sinistra chamada de The Hand of Heaven. Essa mão é uma das criaturas mais colossais que existem nesse mundo bizarro. É preta como a noite e parece ter dedos finos e ossudos. Bom, fino comparado com o corpo da mão, né? Mas para nós o diâmetro é absurdo, cara. É uma criatura que surge de repente em céu nublado. Tem seus grandes dedos que pode alcançar qualquer coisa em solo. O conhecimento que se tem é de que a criatura é calma e neutra a princípio, né? Ela vai descer e pegar terra e tudo que tiver no solo, mano. E vai levar lá pro céu, lá pra trás das nuvens. E o que for pego nunca mais será visto novamente. Some, cara. Já era. Já houveram casos da mão pegar várias casas, prédios e pessoas ao mesmo tempo. Em apenas um punhado, mano, catar tudo. Também há relatos de avistamentos em grandes pastos, onde a criatura coletou centenas de bovinos em uma só vez, cara, que estavam ali pastando, né, se alimentando da grama. Se alguém colocar um explosivo na área para tentar se defender dessa criatura, pode acontecer algo pior. Se a criatura acabar sendo explodida, a mão se tornará hostil e se fechará rapidamente, formando um punho. Se chocará contra a terra abaixo, causando ondas de choque, destruindo tudo em seu alcance. Estima-se que alguns terremotos que acontecem pelo mundo são causados assim, pela mão chocando contra o solo. Algumas fontes divergem o tamanho dessa criatura, mas estima-se que tenha mais de 4.000 metros de altura, pois ela alcança a primeira camada de nuvem, né, pelo menos. E ninguém sabe aonde essa criatura se esconde ou mora. E a gente só sabe que vem, pega as coisas e vai embora. Então fica ligado aí nos dias nublados, pois pode aparecer aí The Hand of Heaven. Cuidado! Olá, meus amigos, hoje vamos conhecer uma criatura sinistra que parece ter saído diretamente do submundo. Esse relato é de um jovem que estava acampando com sua amiga, e é mais ou menos assim. A toda coisa de caçar esses monstros tinha sido apenas uma desculpa para eu ficar próximo de Júlia, e acho que até ela sabia disso. Achei que seria divertido e criaríamos algo especial, mas as coisas começaram a dar errado desde o início em que chegamos lá. Faltaram equipamento para nos auxiliar e ainda por cima tinha ruídos no mato e barulhos estranhos vindo lá de fora. Foi uma sensação estranha, mas no final ficamos lá na floresta. Conseguimos montar nossas barracas e fomos dormir. Acordei naquela noite com Júlia gritando por socorro em algum lugar no meio da floresta. Quando percebi, já estava correndo meio sonolento e quase tropecei numa raiz exposta. Procurei e nada de encontrar minha amiga. Não havia nenhum sinal dela. Eu estava prestes a voltar e buscar ajuda lá na cidade, quando eu ouvi Júlia me chamando lá das barracas. Ela estava lá desde sempre, não tinha ido embora nem sido capturada por algum bicho. Então uma mão bizarra surgiu e se fechou em volta do meu tornozelo. Quando olhei para trás, vi aquele coelho. Eu tava sendo arrastado para a escuridão, mas creio que tenha sido Deus que interviu naquele momento. Consegui me soltar e fugir, cara. Ele é conhecido como Humanoid Rabbit. Nada mais é do que um coelho bem grande de aparência perturbadora, mano. E não é um ser humano com roupa de coelho como o Custom Man. É realmente um animal de carne e osso. Ele exala um fedor horroroso, cara, e tem força sobre-humana. Habita florestas e pode se esconder até mesmo em arbustos em cidades, em época de Páscoa. E costuma caçar utilizando seus braços longos para puxar suas vítimas.
Sua capacidade de imitar vozes é incrível. Pode fazer com que a vítima escute alguma pessoa conhecida ou até mesmo algum parente, aumentando a chance de atrair a pessoa para a armadilha, não é mesmo? Então, nesse momento é que Humanoid Rabbit leva a pessoa para sua toca e se alimenta. Imagine quantas pessoas não puderam contar sua história porque foram devorados por essa criatura. Então, cuidado, meus amigos. Havia uma pequena cidade que uma vez estava realizando um festival de circo. Era um evento muito esperado por todos, onde crianças e adultos se reuniam para se divertir com as apresentações de malabaristas, trapezistas e palhaços. Mas havia um palhaço em particular que chamava a atenção da criançada. Esse palhaço era diferente, pois quando entrava em cena, todos o notavam imediatamente. Seu nome era Palhaço Baleia. Provavelmente esse nome artístico era devido ao seu tamanho gigantesco. Ele era tão gordo, mas tão gordo, que era difícil até de se locomover. Outro fato curioso é que ele não gostava de ser chamado assim. Ele não deixaria barato a situação. Se transformaria em algo mais sombrio e destruidor. Há relatos de que em sua primeira apresentação como palhaço, antes mesmo de soltar sua primeira piada, já começaram a gargalhar dele. Isso fez com que ficasse furioso, causando mais risos na plateia, né? As pessoas não estavam rindo com ele, e sim do próprio. Então, em um momento de fúria, o palhaço baleia começou a rolar como uma bola de boliche, chegando a um ponto que caiu em cima da plateia, atropelando todo mundo sem piedade. O rastro de sangue foi ficando para trás e a destruição era evidente, ao ponto que as pessoas viam ele se aproximar e tentavam fugir, mas era inútil. O saldo dessa apresentação foi de 0 sobreviventes na plateia. Ele foi preso imediatamente pelas autoridades da cidadezinha em que o circo estava, mas para isso precisaram chamar um caminhão para levá-lo. Era muito peso para uma viatura normal. Mesmo depois, conseguiu ser solto, pois seu advogado alegou que ele não teve culpa de se desequilibrar do palco e cair. Colocou a responsabilidade no circo que o contratou, por não oferecer condições de segurança adequada para o trabalho. Mesmo depois desse ocorrido, o palhaço baleia ainda se apresenta esporadicamente em alguns circos pelos interiores do Brasil. E agora ele tomou gosto por atropelar plateias. Só que ele se certifica de não deixar mais rastros que o incrimine. Então, meus amigos, cuidado quando forem em um circo. Pode ser que ele se apresente aí e acabe esmagando você.